Estamos de volta e, como eu havia falado para vocês, eu estou recebendo a doutora Maria Clara Leal. Eu coloquei a minha máscara, mas vou tirar aqui. Doutora, pode tirar. A gente está com a distância considerável, né? Mantendo aí a distância de segurança para nos proteger do coronavírus, né? Eu estou recebendo a doutora Maria Clara Leal, que é médica psiquiátrica formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela também é membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta dos Bairros. Eu que agradeço o convite. E a gente vai tratar de um tema que eu acho que grande parte da população sofre com isso, né, doutora? Que é a ansiedade. Exatamente. Doutora, para começar, o que é a ansiedade? Ansiedade é uma reação normal a uma situação de expectativa ou de medo ou de novidade que acontece na vida da gente. Então, é normal ter ansiedade e é esperado que a gente tenha. O problema é quando essa ansiedade ela passa a ser um transtorno, né? Ela começa a impactar na vida da pessoa. A partir daí é que a gente chama de transtorno de ansiedade. E quais os sintomas da ansiedade? Então, a ansiedade ela pode vir de diversas formas. A forma mais comum que a gente vê é a ansiedade generalizada. Então, é quando a pessoa passa a ter uma preocupação excessiva, ela se preocupa com pequenas coisas, então pequenas coisas tornam-se grandes coisas, grandes problemas ali na vida daquela pessoa. Isso começa a impactar relações sociais, começa a impactar o trabalho, começa a impactar conflitos familiares, né? Tem muitos conflitos, brigas familiares. Às vezes essas pessoas têm alguns sintomas do tipo cansaço, sintomas físicos mesmo, dor no corpo, fadiga. A ansiedade ela causa muita falta de concentração, isso pode trazer problemas de memória. Então, assim, no trabalho, impacto acadêmico, né, faculdade, escola, colégio, dificuldade mesmo de fazer provas. A ansiedade também pode causar irritabilidade, nervosismo e alterações de sono. Então, assim, insônia, ou a pessoa também ficar sonolenta o dia todo. Em uma noite mal dormida, a gente fica muito mal, né, durante todo o dia. Uma noite mal dormida, geralmente, para repor essa noite é difícil, né, doutora? Muito Pode difícil. dormir de dia bastante, que mesmo assim vai ter problemas, né? E outra, assim, que a gente escuta demais, né, queixa no consultório muito, é da alimentação. Normalmente pode dar ou falta de apetite, quando a pessoa está muito ansiosa, ou aquele que vai comendo tudo. Vai lá saltar a geladeira. Come tudo. Mas olha, gente, a gente está aqui falando de maneira mais espontânea sobre esse tema, porque é assim que é a vida, né? E como a doutora mesmo falou, é normal ter ansiedade. Porém, a gente tem que saber controlar isso. A gente vê, doutor, e todo mundo já ouviu falar nas crises de ansiedade. Mas o que seriam essas crises? Então, a crise de ansiedade é uma ansiedade exacerbada. Então, é uma descarga de adrenalina que o nosso cérebro joga para o nosso corpo. Quando a gente está diante, né, de alguma situação de medo, uma situação de risco, mas também pode acontecer sem motivo aparente. Quando isso ocorre, as pessoas sentem suor nas mãos, suor no corpo todo, calafrio, tremor, às vezes dor no peito, desconforto, um bolo na garganta que eles queixam. Também falam de Um frio na barriga. frio na barriga. Mas aquele friozinho na barriga... Não é um friozinho. É normal? O friozinho na barriga é normal, é necessário. É o nosso corpo preparando a gente para alguma coisa. Agora, a crise de ansiedade, mesmo que a crise de pânico, a pessoa às vezes tem medo de enlouquecer, tem medo de morrer. É muito comum, inclusive, pessoas que vão para o hospital achando que está infartando, de dor, de desconforto. Viaja, né, naquela situação e aquilo vai aprofundando, né, doutora? É complicado. É complicado. Isso mostra a importância da gente procurar ajuda. E falar em procurar ajuda, a partir de qual idade uma pessoa pode apresentar ansiedade, doutora? Para depois a gente falar sobre como eu devo procurar uma ajuda, quem eu devo procurar. Mas a partir de qual idade que uma pessoa pode apresentar aí essa ansiedade? Olha,
A ansiedade ela pode aparecer em qualquer idade, até mesmo em bebês, tá? Crianças, jovens, adultos, idosos. A gente tem que procurar ajuda quando começa a atrapalhar alguma coisa na vida, tá? Começa a impactar. Mas qualquer idade, qualquer faixa etária é possível ter um transtorno de ansiedade. Entendi. Mas, doutora, já que a doutora falou de bebê, como que eu vou identificar que um bebê está com uma ansiedade, não está normal, né? Assim, com ansiedade normal? Na verdade, os bebês eles têm muita ansiedade de separação, que é quando a mãe fica longe e aí eles começam a chorar. E tudo que o bebê, toda forma de comunicação do bebê é choro mesmo, tá? Mas um bebê ali com a mãe certinho não vai ter problema nenhum, não precisa preocupar. E por que que uma pessoa apresenta ansiedade? Então, a ansiedade ela é multifatorial. Não existe uma causa específica, a pessoa está ansiosa por conta disso. Primeiro, existe uma predisposição genética. Então, a maioria das pessoas que apresentam ansiedade, elas têm uma predisposição genética ali, familiar de ter. Mesmo que na família não tenha nenhum caso, isso pode acontecer, né? Algum familiar pode ser que já tenha ansiedade ou tenha tido ansiedade. Mesmo que de forma mais leve, né, Mesmo doutora? que de forma Que mais não era tão perceptível, não era uma crise, né? Mas que aquilo veio passando, né, nessa carga genética até que chegou. É como a pandemia, que em um ela bate com força, no outro mais leve, mas é a mesma doença, né? Exatamente. Então é nesse sentido de que pode ter havido um caso e a gente não reparou. Isso. Porque não é só a causa genética, né? A gente também tem as causas ambientais, igual você falou da pandemia, mas causa ambiental é tudo que aquela pessoa já passou, né? Então, assim, é a sociedade que a gente nasceu, que a gente cresceu, a religião que a gente está inserida, tudo que envolve, né, o seu trabalho, o seu local de trabalho, a relação sua com as pessoas, com o chefe, com família, com amigos, isso tudo influencia em como nossa mente elabora, sabe? Elabora esses estímulos do ambiente. Então, isso tudo é um fator também que pode vir a causar ansiedade. Doutora, e agora a gente falou sobre pandemia aí. Esse período de pandemia pode agravar, pode piorar a ansiedade normal? A pessoa tem ansiedade normal, não estou falando nem tanto aquele que já tem uma crise, né, que já é ansioso ao extremo. Mas esse que tem uma ansiedade normal, ele pode vir a desenvolver essa ansiedade mais forte em virtude da pandemia? Pode. E, inclusive, é esperado que isso aconteça. Tá? Na pandemia, a gente está vivendo sob uma ameaça invisível. O tempo todo a gente está, né, com esse Covid. Uma ameaça que ela existe. Então, assim, pode ser que você pegue, pode ser que você não pegue. Mesmo que você não seja do grupo de risco, você tem familiares, você tem conhecidos do grupo de risco. Isso tudo impacta e influencia muito. Então, assim, no consultório cresceu muito a demanda de ansiedade e, assim, pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e também outras sociedades mundiais, é uma tendência em aumentar. A ansiedade pode predispor a outros transtornos, doutora, psiquiátricos? Pode sim. A ansiedade, por isso que é importante da gente tratar, tá? E tratar cedo. Porque ela pode, por exemplo, é como se fosse um imã. Então, ela pode puxar uma depressão, ela pode puxar algum outro transtorno psiquiátrico. E isso agrava o quadro da ansiedade. Então, quer dizer que pode ir ligando, né, a outras situações mais graves, mais difíceis de tratar, inclusive, né, como a depressão, que a gente sabe que não é fácil, né, tratar uma depressão, ainda mais num tempo desde pandemia, de que não pode ter contato, né? Não pode ficar todo dia no consultório e muitas vezes em casa parado sem fazer nada, né, doutora? Então é complicado. Então por isso, gente, olha, como a doutora já falou, o melhor é que começou ali a sentir que a sua ansiedade não está mais como era, está diferente, procure um especialista, procure aí uma ajuda para que isso possa ser resolvido. E olha, doutora, são necessários exames para diagnosticar aí essa ansiedade? Não é necessário exame.
só mesmo o exame clínico, que é uma conversa, né, com um profissional. Pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, isso já basta. Mas o psiquiatra, por ser médico, ele acaba pedindo exames complementares. Podem ser exames de sangue, exames de imagem, para a gente descartar qualquer coisa, qualquer alteração, né, no nosso corpo, seja hormonal, seja de vitaminas. Então, acaba que a gente pede alguns exames sim, mas não é necessário. E quando procurar aí profissionais, doutora, para resolver esse problema, para até mesmo para tentar amenizar, né? Sempre que causar sofrimento para a pessoa, então, se aquilo está incomodando mesmo, pode procurar. Se causar sofrimento para outras pessoas, porque às vezes não causa sofrimento para uma pessoa, mas está causando sofrimento para um familiar. Então, quando começa a causar conflitos, brigas com os familiares, problemas no trabalho, ou então, às vezes, até problemas sociais. Então, às vezes, as pessoas ficam tão ansiosas que elas mal saem de casa. Então, não tem um problema familiar, às vezes não tem um problema para trabalho, mas tem um problema com amigos, com interação. Viu aí? Então, fique esperto para no momento certo você procurar aí um especialista, procurar um médico, né? Procurar alguém que possa ajudar a resolver esse problema. A gente vai para um intervalo e volta, doutora, falando sobre os efeitos, como é feito e o tratamento, né? Como é feito esse tratamento, quais os efeitos, tudo sobre isso você descobre daqui a pouquinho com a doutora Maria Clara Leal, que é psiquiatra.